A gente fica muito feliz com a interação de todos, então, logo quem tiver dúvida ou intervenções, pode fazer uso desse botãozinho que vocês têm debaixo na tela, que é o Q&A, né, para fazer perguntas, né, que aí eu vou coordenar as perguntas ao final da fala de todos, tá? Então, cada painelista vai ter um tempo aqui para exposição, para debate, e ao final a gente faz perguntas, né, tanto as perguntas que forem dirigidas por meio do Q&A, quanto perguntas que eventualmente os próprios painelistas tenham a fazer. Mais um ponto que eu achei importante comentar, né, que acho que nesse período difícil aqui de pandemia, aqui no BBSO Advogados a gente acredita muito na importância tanto da gente produzir conteúdo de qualidade gratuito, né, e bem como de sermos solidários, né. Então, logo, a gente tem feito, durante esse período, uma série de webinars, né, como esse de hoje, né, a gente tem feito eventos aí, uma média de 2 a 3 a cada semana de assuntos variados, e em cada um deles a gente tem promovido a divulgação das instituições que são apoiadas pelo escritório, né, para quem também possa e tem interesse em contribuir, né. Então, no evento de hoje, a gente está promovendo a campanha, que ela é chamada de Uma Mão Lava a Outra, da Habitat Brasil. Ela é uma campanha de arrecadação de recursos para a construção de pias, né, comunitárias em comunidades vulneráveis, em 9 estados, né. Ela tem o objetivo de ajudar na prevenção justamente do Covid-19. Eles têm como objetivo impactar pelo menos 30.000 pessoas diariamente, né, dando condições para que essas pessoas possam ter mais condições de higiene e prevenção, obviamente, da doença. Acho que abrindo rapidamente aqui o nosso evento e aqui fazendo uma breve introdução, ah, a gente tem visto nos últimos anos aí no mundo, e obviamente isso inclui o Brasil, o florescimento de inúmeros ecossistemas de startups, né, com o objetivo de utilizar tecnologia para criar soluções para problemas diversos em diversos setores de atividade. É, Elas têm formado, né, o que a gente vem chamando de nova economia, né? Essa nova economia ela vem sendo impulsionada aí pela democratização do acesso à tecnologia, né? Hoje, cada vez mais a tecnologia é disponível, cada vez mais barata, né? Ela é impulsionada pelo próprio empreendedorismo, ou vamos dizer aqui, o desejo de empreender, né? Então, no próprio Brasil, tem pesquisas, por exemplo, tem uma pesquisa do Sebrae que fala que 75% dos brasileiros desejam ser donos de um próprio negócio, e pela própria cultura de inovação, né? Acho que mais do que o modismo, né, a inovação ela se tornou uma questão de sobrevivência para todo tipo de negócio. Então, essa onda da nova economia, ela vem chegando ao campo, né, e acho que soluções muito interessantes vêm sendo criadas em diversas frentes. E aí, sobretudo, na frente do financiamento do setor. Cada vez mais o agronegócio ele vai depender do financiamento privado, né? Então, além das fontes tradicionais de financiamento, como os bancos, as tradings, a agroindústria, as revendas, né? Acho que outros agentes vêm ganhando espaço nesse cenário, né? Entre as quais eu destaco certamente as fintechs, né? Ou como a gente tem chamado aqui, as agrofintechs, né? E é sobre elas que a gente pretende falar no nosso evento de hoje, principalmente tentando dar um foco de como o uso da tecnologia, a inteligência por trás dos dados, né, do Big Data, né, hoje cada vez mais se fala, né, já também tem virado lugar comum se falar de data is the new oil, né, quer dizer, os dados são o novo petróleo. Se bem que nem sei se essa comparação hoje é muito feliz, né, por causa do preço de petróleo, então com certeza os dados estão valendo muito mais que o petróleo hoje. Mas esse é um pouco do que a gente pretende explorar aqui nesses nossos painéis. Eu vou começar aqui passando a palavra para o Fabrício, né? Fabrício, primeiro, boa tarde, né? Acho que seria muito bom você contar um pouquinho para a gente o que a Thrive faz, né? E também eu gostaria que você ajudasse um pouco do público que está aqui nos assistindo a entender um pouquinho melhor o que são essas agrofintechs, né? E também que você explorasse um pouco dessa sua experiência no exterior, né? O Fabrício mora nos Estados Unidos, né? Está nos Estados Unidos hoje, e que você dividisse um pouco com a gente, né? Como você tem visto esse cenário, né, fora do Brasil e quais as oportunidades, os desafios que você acaba vendo no país, né? Dentro do setor do agronegócio. Fica à vontade para falar, Fabrício. Obrigado, Eric. Obrigado pela palavra, obrigado pela oportunidade também de falar aqui no fórum. Certamente tem muita coisa para poder tocar nesse sentido no setor. Boa tarde para todo mundo também no call.
Na verdade, boa noite já quase para vocês aí, né? Eu estou um pouquinho para trás aqui, então aqui ainda tá bem claro. Bom, acho que a Thrive, a formação da Thrive se confunde muito com o tema do que a gente está tocando hoje, né? Eu venho do mercado financeiro, né? Eu trabalhei muitos anos no Brasil no mercado financeiro e também no setor de financiamento, no setor de derivativos, em várias vertentes do lado financeiro no mercado. E certamente, para todo mundo que trabalha em banco no Brasil, para todo mundo que em algum momento tentou fazer alguma coisa com a agricultura voltada a finanças no Brasil, enxerga a quantidade de buracos que tem no setor. Isso daí é bastante claro. A formação da Thrive ela aconteceu quando eu resolvi parar a minha vida financeira, né, e no mercado financeiro especificamente, e dar uma olhada como é que as coisas estavam acontecendo aqui fora. E vindo para cá, olhando como é que estava o desenvolvimento, principalmente das fintechs, porque eu vim com a cabeça muito voltada para fintech mesmo, que afinal de contas era onde eu estava preparado já para atuar, percebi com a entrada de outros fundadores que certamente muito das tecnologias já validadas aqui fora, já em desenvolvimento há muito tempo e que já deixaram muita gente, já deixaram muito valor para o setor, poderia ser aplicado para o agrícola. Especificamente no caso da Thrive, para financiamento. Tá? E eu vou tocar um pouco mais na extensão do conceito, porque eu acho que isso daí vale muito para esse fórum também. Mas, sem dúvida nenhuma, quando você pensa de AgFintech, a primeira coisa que vem na sua cabeça é financiamento para o setor. Vamos falar de lending, né, especificamente. E o conceito de fintech ele vai bastante além disso, né? Se você for pensar fintech fora do agro, você tem muitas outras coisas. Você tem a parte de banking, você tem a parte regulatória que está muito em alta agora e que é super importante. A Mariana vai tocar bastante nisso. Você tem coisas aparentemente não relacionadas para o agrícola, mas como investimento, como gestão de finanças pessoais, transferência bancária, você tem um monte de coisas ao redor de fintechs, não necessariamente apenas financiamento. No caso da Tribe, a gente resolveu focar nisso por uma questão da dificuldade brasileira específica nesse setor. A gente olhou a força que os dados poderiam trazer para uma análise de risco, para uma diversificação de risco e para o aumento do volume de financiamento na cadeia, de uma maneira diferente, não simplesmente de uma maneira tradicional, né, de trazer dinheiro numa operação pontual. A gente queria realmente montar uma estrutura escalável, uma estrutura que pudesse ser repetida múltiplas vezes para diversos players da cadeia, com o uso de dados e com o uso de tecnologias novas. São um dos grandes motivos, na verdade, que a gente acabou deixando o nosso time de tecnologia aqui fora, enquanto o nosso time de negócios fica no Brasil, porque acabou sendo usar a tecnologia nos Estados Unidos para aplicar no Brasil. Acho que esse foi o mote. Mas um pouco fora da Thrive, eu acho que eu queria tocar aqui no que eu falei agora há pouco sobre as oportunidades que tem no setor, né? E principalmente o que dá para poder fazer aqui. Quando você fala dos Estados Unidos do ponto de vista de financiamento, uma estrutura muito diferente do Brasil em termos de dificuldades. Você tem milhares de bancos agrícolas aqui fora. Você tem muito capital próximo do produtor, e você não tem essa disfuncionalidade que eu gosto de falar. Eu gosto muito dessa palavra quando eu falo, a disfuncionalidade do mercado agrícola financeiro brasileiro, onde todo mundo empresta, todo mundo é off-taker, todo mundo dá insumos, todo mundo faz tudo no mercado agrícola brasileiro. É bastante bagunçado nesse sentido. Por outro lado, gera uma oportunidade gigantesca, né? Porque aqui fora, você tem muito foco em, por exemplo, seguros. Né? Como é que eu posso trazer novos seguros para o setor agrícola, já que você já tem uma penetração de quase 90% da área agrícola nos Estados Unidos, de seguros, vamos dizer, convencionais para eles. Tem muita gente já falando de coisas muito inovadoras, como como é que eu faço um seguro de tentar novas práticas agrícolas na minha fazenda? Como é que eu me protejo se esse negócio não funcionar? Já tem gente que dá seguro para isso, que é um negócio bastante lá na frente. Tem muita coisa ao redor de derivativo, que para o caso brasileiro é super interessante, que acabou não se desenvolvendo de uma maneira muito prática, porque o barter ele meio que gera um derivativo embutido.
né? E aqui fora é feito no 1 a 1. Você pega o financiamento, você faz o derivativo, você faz o seguro, são produtos financeiros diferentes que você acaba fazendo. Tem muita gente já falando também em organizar as finanças do produtor, do indivíduo produtor, que no Brasil se confunde muito com a própria propriedade, mas você tem também e aí, como é que o cara vai como é que o cara vai gerenciar as finanças dele? Eles são, de certa forma, também eles têm essa necessidade de como qualquer outro tipo de agente financeiro, né? Então tem muita coisa para poder fazer, tem muita coisa aqui fora que acaba sendo diferente. Agora, no Brasil gera uma oportunidade diferente. Essa disfuncionalidade onde você tem químicas, revendas, cooperativas, bancos, pool de compras, onde você tem um monte de agentes ao redor que estão fazendo a parte financeira de uma forma ou outra, gera uma oportunidade de colocar também produtos em cima disso. Acho que eu estou fazendo questão de fazer esse enfoque, porque quando se fala de crédito, somente do ponto de vista, você falar de fintech somente do ponto de vista de crédito, tem que se lembrar que crédito é um produto bastante peculiar, é um produto difícil, não é fácil fazer crédito, não é fácil ganhar dinheiro com crédito. Você tem instituições que sabem fazer isso muito bem e que tem balanço por trás deles para poder fazer. Acho que principalmente quem assiste isso aqui do ponto de vista de empreendedorismo, talvez não seja o melhor ponto para se entrar na cadeia, dada a quantidade de problemas que você tem para poder resolver lá. Você tem, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito e que faz muita falta quando você está falando, quando você está pensando de um banco, é você achar a estrutura da fazenda organizada. Você vai entrar dentro da fazenda e falar onde é que está tudo aqui, onde é que está a papelada, onde é que está a documentação, onde que está toda a organização. Aqui fora você tem muitas empresas fazendo isso, já na lógica de organizar os produtores agrícolas para poder chegar com uma papelada pronta para poder entregar numa instituição financeira. Você não corre o risco financeiro aqui, você não corre o risco de crédito, você está prestando um serviço para o setor e um serviço extremamente essencial. Extremamente essencial. Não dá para fazer tudo. Eu não quero me estender muito mais aqui na minha fala, mas eu acho que uma coisa que acho que tem sido bastante recorrente até nos webinários que a gente tem conversado muito sobre agtechs em geral, é a questão de cuidado para não querer fazer tudo, né? Não dá e ninguém espera que você faça, né? Acho que o empreendedor ele tem esse costume às vezes de até quando ele está começando de falar, mas você faz isso, faço. Isso, eu também faço. Isso, não, eu também vou resolver esse problema. Isso na verdade é um tiro no pé. Isso na verdade não é bom, não é legal falar que você faz tudo, porque você na verdade está jogando contra você mesmo. Então faz uma coisa bem feita, foca num produto, entrega um produto bem entregue. Tem os dados hoje em dia eles são super essenciais. Nesse momento de Covid, por exemplo, tem muita gente falando sobre o quanto que os dados não estavam preparados para poder receber um cenário completamente diferente que eles ainda não tinham visto. Então você vê que o negócio ainda está engatinhando, ou seja, tem muito do treinamento de máquina, por exemplo, a partir de dados históricos. Se o histórico nunca viu algum tipo de cenário, ele pode ter alguma dificuldade. Então você tem que pensar também nesses problemas, você tem que endereçar esses problemas de uma forma inteligente. Acho que tem muita coisa bacana para poder fazer. Acho que a gente combinou, vamos falar sobre o que isso pode trazer de benefício para o setor, mas eu vou parar por aqui para a gente poder seguir com os outros. Obrigado. Excelente, Fabrício. Eu já aproveito então um gancho aqui. Vou passar a palavra para o Jonatas. Bom, Jonatas, primeiro, boa tarde, né? Acho que é importante também você contar um pouco para a gente a experiência da PagAgro. E aí eu queria te provocar para você comentar um pouco, aproveitar o gancho até da recente regulação das duplicatas eletrônicas, né? Como é que você entende que isso impacta as revendas, por exemplo? Né? E aí, num contexto um pouco até mais amplo, eu gostaria que você comentasse um pouco conosco aqui como é que o smart credit, né, o uso da inteligência por trás dos dados, enfim, e a própria tecnologia, elas podem ser aí trunfos para financiamento do setor. Obrigado, Eric. Ótimas questões. Só me apresentando, né?
Eu sou o Jonathan, sócio fundador da PagAgro. A gente colocou a plataforma de pé depois de uma larga experiência como executivos da indústria. Eu acompanho o agronegócio desde que eu me formei, 17 anos olhando crédito, financiamento e investimentos no agronegócio, dentro do mercado financeiro e dentro da indústria. Passei uma década em grandes nomes, Cargill, Cofco, Syngenta, e o que nós observamos, e principalmente dentro da cadeia de insumos, estive 4 anos dentro da Syngenta, foi uma necessidade muito grande de aproximar o mercado financeiro do agronegócio, e a cadeia de insumos ela tinha uma oportunidade bacana para fazer essa ponte. Eu me juntei com a minha sócia, a Larissa, que era diretora financeira da Syngenta. Nós tínhamos observado algumas teses que não eram atendidas pelo mercado financeiro, pelo mercado de capitais, e uma delas era o que fazer dentro da distribuição de insumos para aumentar a liquidez, para dar mais recursos para revendas, sementeiras, misturadores de fertilizantes, empresas de biológicos ou foliares, poder acessar a caixa em momentos pontuais e fazer compras com um pouco mais de margem, um pouco mais de agressividade na sua receita, né, através de compras à vista. A plataforma foi colocada de pé recentemente, o ano passado. A gente acabou nossos primeiros 6 meses de operação agora, no 30 de maio. Foi uma primeira safra piloto, onde a gente desembolsou em 30 e 40 milhões de reais, mas de partida a gente conseguiu ver a grande pulverização que a cadeia de insumos tem, né? Isso já agradou bastante quem, obviamente, colocou dinheiro por trás dessa investida, do ponto de vista de pulverização, de dispersão de risco. Eu acho muito bacana pegar esse gancho de diversificação, né, pulverização de risco, porque o Fabrício comentou, ele trouxe uma palavra que a gente usa diferente, né, no que a gente faz. Ele falou lending, né? E lending, se a gente for traduzir no pé da letra, se remete a empréstimo. E dentro do que nós fazemos, a PagAgro é uma plataforma de antecipação de recebíveis performados do agronegócio. Nós não emprestamos, nós financiamos. Ou seja, não quer caixa em mãos, e sim, né, o adiantamento de uma venda performada de insumos, onde o dinheiro já tem um carimbo. Ele não vai poder escolher onde ele vai ser colocado, não, ele já tem um carimbo. A antecipação daqueles recursos que foram, daquelas vendas que foram de fertilizantes, agroquímicos, sementes, algum tipo de implemento, e aquilo nos dá uma exposição ao custo de produção do produtor rural. Né? A nossa gestão de risco hoje, ela vai muito em linha de, olha, o dinheiro não é em mãos, ele é carimbado, e eu quero me inserir dentro do custo de produção do produtor. Se ele tiver o custo coberto, né, break-even, como nós falamos na terminologia em inglês, ele já teria capacidade de arcar com isso de volta, né? Então a gente olha dessa forma. Eu acho bacana também pegar esse gancho para falar o que acontece hoje com o advento das duplicatas eletrônicas, né? A lei que foi recentemente passada, e a gente tem um período agora pela frente para implementar, onde empresas que faturam, se eu não me engano, acima de 300 milhões de reais, Eric, você me corrija se eu estiver errado, ela vai ter que implementar a duplicata eletrônica em até 12 meses, e abaixo de 300 milhões em até 24 meses, correto? É isso. É muito importante imaginar que dentro da cadeia de insumos a gente tem 150 bilhões de reais de faturamento, dividido em 6.500 pontos de venda, 1.500 grupos econômicos, e a grande maioria desses nomes não faturam, né, desses grupos econômicos não faturam 300 milhões de reais, mas um período de 24 meses, porque eles faturam menos de 300, passa muito rápido. Então, a cadeia de insumos vai ser forçada pelo ambiente regulatório em até 24 meses, está preparada para conceder crédito através de duplicatas eletrônicas. Isso é muito importante porque, se nós imaginarmos que a cadeia de insumo ela fatura 80% das suas vendas a prazo, e desses 80%, 50% é em duplicatas, a gente teria um ambiente entre 60 e 80 bilhões de reais ano em duplicatas eletrônicas que precisam achar um destino. Outros adventos, por exemplo, balcões de registro para esses títulos de crédito como a CERC, vem para corroborar com essa tese que, olha, vai chegar mais dinheiro na cadeia de insumos de maneira digital, não somente porque as duplicatas elas são eletrônicas, porque agora eu titularizo elas,
eu coloco um gravame contra elas, onde elas não podem ser registradas para mais de um credor. Eu consigo ter pontos de atenção, vários pontos de atenção, qual que é a praça de emissão, qual que é a praça de pagamento, dados do CPF do sacado que me abram outros tipos de análise através de bases públicas que vão nos dar conforto para chegar para investidores e trazer capital, trazer recursos para a cadeia de insumos, focar no quê? Focar na distribuição de insumos, porque cada um tem que fazer o seu papel. As grandes químicas e as grandes sementeiras, elas estão focadas em pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas, tratamento de semente, fungicidas, né, novas misturas de fertilizante, a cadeia de distribuição de revendas em atender o produtor rural, em fazer a última milha de distribuição, que é super importante. O papel de nenhum dos dois é um papel financeiro. Eles estendem o balanço deles por uma necessidade. Então, nós acreditamos que há uma oportunidade aqui de fazer a junção de tecnologia para desembolsos digitais, o uso de dados do agronegócio para o Smart Credit. E o que é o Smart Credit? É você conceder o crédito para uma revenda, não olhando somente na capacidade financeira dela, mas na pulverização daquela carteira, onde os sacados você sabe onde eles estão, qual que é o índice de adoção de tecnologia, porque cada um daqueles faturamentos nos detalha se ele comprou um fungicida de alta tecnologia, um herbicida genérico, qual que é o time da aquisição, se faz sentido ou não. Eu consigo entender se, obviamente, é um produtor rural de alta tecnologia, se aquilo é uma gestão de risco, para mim, dinâmica ou automática, né? Então, a pulverização, a proximidade da revenda com o produtor rural, os dados que eu adquiro através do carregamento daquelas duplicatas, daqueles faturamentos na plataforma, o advento de você registrar essas duplicatas numa central de crédito, titularizar aquilo, tudo isso nos mostra que o caminho é sem retorno, que a presença, né, das agfintechs no agronegócio, né, o fintechs no agronegócio, ela é alguma coisa que vem para beneficiar muito todos os players, desde off-takers até grandes provedores de insumos, até os distribuidores, e só tende a crescer. O Smart Credit ele vai suportar isso através de curadoria de dados. E o nome AgFintech ele é cunhado por conta disso. A gente tem um número grande de agtechs no Brasil, coletando dados diversos, milhares, onde uma boa curadoria dele te dá uma visão sobre o seu apetite de risco contra o sacado muito maior, e você faz aquele desembolso digitalmente. Então, é a junção de dados de agtechs e desembolsos digitais de fintechs. Essa junção, essa interseção de agfintechs é alguma coisa que realmente veio para trazer fôlego, para mostrar para a cadeia de insumos, principalmente na distribuição, que eles podem focar mais no que é prioritário para eles, estar na frente do produtor rural, e também resultado, né? Se ele tem aqueles ativos que são duplicatas nas gavetas deles, juntando pó, por que não trazer para valor presente, monetizar e ir comprar um lote de sementes um pouco mais competitivo, fazer uma compra à vista do seu provedor de químicos e, obviamente, melhorar seus resultados por conta disso. Deixa eu sair do mudo aqui. Excelente, Jonatas. Eu queria aproveitar e também já engatar aqui a conversa com a Mariana. Né? Mariana, boa tarde também. Acho que como a gente tem feito, que acho que é legal você contar um pouquinho também da BART digital, né? Para que todo mundo saiba um pouco o que a BART faz, tem feito. E eu queria pegar também um pouco do contexto do que a gente está vivendo hoje aqui, né, com a pandemia, né, o que a gente tem percebido em vários contextos, né, e aí não falando não só especificamente do agro, né, mas todos nós aqui, em cada um do seu setor ou atividade, está sendo fortemente impactado pela pandemia, e não só no aspecto aqui dos efeitos econômicos, mas assim suas mudanças de hábito ou em alguma medida a aceleração, né, na tomada de determinadas decisões. Vide aqui o que a gente está fazendo, né, um webinar, né, o webinar virou uma rotina de todos nós brasileiros. Né? Hoje você tem uma variedade muito grande de eventos todos os dias, todos os horários, para todos os gostos, né? E a possibilidade pela tecnologia, coisas que não é novidade para ninguém. Isso já é feito há algum tempo, mas o processo da pandemia ela acelerou a adoção de tecnologia por todo mundo. Né? Então, assim, na tua visão,
como a pandemia tem refletido no mercado das agrofintechs, né, de uma forma geral. Eric, boa tarde, boa noite. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, um pouquinho sobre a BART. A BART é uma empresa que trabalha com o desenvolvimento de soluções voltadas para o processo de concessão de crédito agrícola. Desde 2016, o nosso foco sempre foi muito ligado aos lastros, às garantias, títulos de crédito dessas operações, e todo esse foco, né, que a gente ataca na BART também é muito ligado à minha expertise anterior. Eu trabalhei bastante tempo como advogada em empresa de insumos agrícolas, conheci, né, toda a burocracia envolvida nas operações de trocas, me apaixonei e resolvi usar a tecnologia para resolver esses problemas. Bom, e aí falando um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo no Brasil, a gente está vivendo aqui no Brasil não só uma mudança causada pela pandemia do coronavírus, né? Nós acabamos de passar por uma alteração extremamente relevante na legislação brasileira. Essa junção de fatores, né, acabaram trazendo muita oportunidade, mas ainda vejo que a disrupção no modelo de financiamento agrícola, os modelos, as proposições de novos modelos pelas agrofintechs ainda tá bem sutil, né, ainda está tímido. E aí isso, eu acredito que é devido a boa parte do que os colegas já falaram antes. Nós ainda temos muitos gargalos operacionais, né, desde informação até de formalização dos lastros, né, de visibilidade com relação ao endividamento do produtor rural. E eu acredito que essa crise, ela, muito mais do que provocar uma disrupção, trazer oportunidades para as agrofintechs, ela está sendo extremamente relevante para mostrar que nós temos gargalos operacionais que nos impedem de adotar as tecnologias que já existem hoje, né? Existe muita tecnologia, só que nós ainda temos problemas na base para que elas sejam implementadas. E aí, se a gente for falar nesses problemas que podem estar barrando essa evolução, eu acredito que o primeiro ponto aqui que a gente tem no agronegócio é uma dificuldade muito grande de uma esteira de crédito, uma análise de crédito automatizada. Por quê? Hoje, para você analisar o risco de crédito de um produtor rural ou mesmo um distribuidor de insumos, pessoas que estão na ponta, você ainda é muito dependente de informações do campo, né? Então, assim, quem que tem muita informação de qualidade, uma segurança para analisar o produtor rural? É o distribuidor de insumos que está ali acompanhando aquela operação, acompanhando o desenvolvimento da lavoura. Então, isso dificulta você ter um modelo totalmente automatizado. Outro ponto que eu vejo que tem dificultado bastante a criação de novos modelos de financiamento do agronegócio por agrofintechs é a dificuldade de você automatizar esses modelos de financiamento jabuticabas, né, que o Fabrício citou aqui, que nós temos no Brasil muitas coisas que são muito brasileiras, né? Nós temos a operação de barter, que não é uma operação que começa e termina com as mesmas partes, você tem aí uma trading que é envolvida no meio do processo. E se você também for para um modelo, né, de construção de fundos de investimento para o mercado de capitais, você também não tem só produtor rural e essas estruturas, você acaba tendo várias outras empresas fornecedoras de insumo envolvidas. Então, isso dificulta a operacionalização dessas novas propostas. E a gente tem visto que uma das tecnologias, né, que tem se popularizado bastante no meio agrícola, ela está mais ligada a marketplaces de venda de insumos, né? Então, a gente vê que nessa pandemia, várias plataformas de marketplace, elas começaram a ganhar uma atenção maior do produtor rural, né? Provavelmente o produtor rural ainda talvez não faça todas as compras nessas ferramentas, mas ele já está dando uma credibilidade maior para conhecer, para cotar preços, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que essas ferramentas de marketplace, elas barram a sua expansão justamente nessa dificuldade de montar modelos de financiamento do produtor rural automatizados. E o que elas acabam se tornando, em boa parte? Geradores de leads para fornecedores tradicionais, né, vendedores de insumos ou mesmo bancos.
Por quê? Porque essas pessoas já têm lá o seu modelo tradicional de análise de crédito. Bom, além dessa evolução que a gente tem visto, sim, na adoção, né, de marketplaces, maior atenção que essas empresas estão trazendo, a gente vê que o produtor rural está realmente se abrindo, né, e bastante coisa que a gente acreditava que fosse avançar só quando a gente tivesse uma aceleração, né, desse movimento de sucessão no campo, que as novas gerações mais abertas, mais curiosas à tecnologia assumissem, o produtor rural agora ele teve que adotar, né? Por quê? Porque hoje ele não pode mais receber, vai ficar um tempo sem poder receber as visitas do representante de vendas, ele tem dificuldade de ir até o banco, de ir até o cartório, então ele teve que aprender algumas coisas, né? O produtor rural sempre já mexeu com celular, para ele sempre foi muito tranquilo, mas agora ele teve que aprender a assinar digitalmente, né? E aí a gente vê que, eu posso falar um pouquinho da experiência da Bart, os nossos clientes, os nossos clientes fornecedores de insumos, eles assumiram para si essa responsabilidade de popularizar esses mecanismos tecnológicos que podem viabilizar a execução das suas próprias operações. Então, hoje eu tenho alguns clientes que eles decidiram que eles vão arcar com o custo e também com o trabalho, né, com essa educação do produtor rural, para que o produtor rural ele passe a ter certificado digital, ele saiba o que é uma assinatura digital, ele saiba que ele pode fazer tudo isso da fazenda dele, mas ele saiba que ele tem alguns, que é importante ele ter um cuidado com aquele certificado, que aquela assinatura é válida, que ele não pode deixar com qualquer um. E a gente vê que as empresas estão tanto treinando os seus próprios clientes, como elas estão se abrindo para algumas coisas que antes barravam, nos departamentos jurídicos, departamento de crédito, porque quando a gente fala em agronegócio no Brasil, crédito agrícola, né, a gente sempre fala em operações muito grandes. Então, as empresas sempre veem realmente com muito cuidado qualquer inovação nessa área, porque o inadimplemento de uma CPR, ou então de um contrato de financiamento de uma venda de insumos, traz uma exposição muito grande para as empresas, né? Não é tão simples assim. Mas a gente viu que agora, com a crise do coronavírus e com o novo arcabouço legal, essas empresas, elas tomaram a decisão muito rápida, né? Eu brinco que eu tinha contratos, eu tinha clientes que estavam há 2 anos analisando, vamos fazer títulos eletrônicos, não vamos fazer títulos eletrônicos, em 1 mês eles tomaram a decisão, nós fizemos, foi sucesso, eles ficaram felizes e estão expandindo agora. Mas isso ainda é uma pequena parte do que a gente precisa, né? A gente ainda precisa de mais mecanismos para análise de dados, para análise de risco, e nesse sentido, eu vejo com muito bons olhos a nova regulamentação do agronegócio, a Lei 13.986, que, dentre várias medidas, né, que ainda precisam de debate, algumas precisam ser regulamentadas, ela trouxe um ponto muito importante, na verdade, 2 pontos muito importantes, que é você permitir, na verdade, permitir não, porque já era viável antes, mas trazer explicitamente a possibilidade de você ter títulos de crédito eletrônicos, né? Isso te permite dar uma escala operacional para operações muito pulverizadas, que antes eram inviáveis de serem feitas, né? Isso é só a gente pegar os números de CRAs, ver o que a gente tem de CRA corporativo e o CRA pulverizado. E agora a gente tem uma facilidade muito maior, você consegue automatizar todos esses processos com um custo muito menor. E ela estabeleceu o registro centralizado dos títulos e garantias. Esse registro centralizado, eu vejo como uma enorme oportunidade do Brasil começar a ter uma base de dados sobre o nível de endividamento dos players da cadeia do agronegócio, que hoje a gente não tem, né? Hoje a gente depende muito de, claro, balanço, imposto de renda, mas isso é pouco representativo quando você vai analisar o risco daquela operação. Você ainda precisa de informações que você obtém no mercado, conversando, que é o pessoal da ponta mesmo. Então, assim, eu acredito que a pandemia ela veio para expor as nossas ineficiências operacionais e estruturais do nosso modelo de financiamento agrícola. Ela não trouxe um avanço imediato, né? Nós, claro, temos aí um avanço muito grande com relação aos títulos eletrônicos, à assinatura digital, mas isso é uma pequena parte do processo. E todas as outras ineficiências, elas estão vindo à tona de uma forma muito rápida, né, com essa crise. E eu acredito que essa pandemia, ela está servindo como pano de fundo para a disrupção que vai vir nos próximos anos.
Excelente, Mariana, obrigado. De fato, o que a gente observa é isso mesmo, né? Assim, a pandemia, ela forçou a tomada de determinadas decisões que talvez levassem meses ou anos para serem tomadas, né? Acho que elas estão... A necessidade, né, é a mãe das invenções, então força que as pessoas, de fato, tomem certas decisões que serão difíceis. Mas, ao mesmo tempo, acho que expõe também as vulnerabilidades e os gargalos ainda que existem, mas certamente vão ser impulsionadores para as inovações que vêm pelo futuro. Fernando, eu vou passar a pergunta para você, né? Primeiro, né, boa tarde, né? Você, Fernando, você é sócio aqui de uma agrofintech e também de uma agrolautech, né? Conta para a gente um pouquinho o que elas fazem, né? E aí eu gostaria também que você respondesse sobre a perspectiva do produtor rural, né? Quais que são os benefícios aí entregues pelas fintechs e como você vê que as agrofintechs elas podem contribuir também para a aproximação das cooperativas e dos distribuidores, né, em relação ao mercado de capitais. Acho que você está no mudo, Fernando. Desculpa. Obrigado, Eric, pelo convite. Boa tarde aos ouvintes e aos colegas aqui desse painel. Bom, eu sou o mais velho aqui de todos, com certeza, então muitos talvez já me conheçam. Eu comecei a minha carreira trabalhando com barter em 1988, quando nem existia cédula de produto rural. Uma das questões que afligiu muito o início das operações de barter foi a insegurança jurídica, desconhecimento do judiciário sobre RED. Aí eu, na comissão de contratos da ANEC, eu pude ajudar o Banco do Brasil a criar a minuta que o Bob criou, a lei da CPR, porque era uma necessidade do mercado. Muitas empresas não financeiras trabalhando no crédito, como é a realidade hoje, que começou lá atrás, em 1988, 1989. Então, de lá para cá, eu sempre tive dentro do âmbito do crédito, do agronegócio, seja na posição de trader, seja na posição de gestor de risco, como foi o meu caso na Monsanto. Com relação às plataformas que a gente trabalha hoje, nós temos a Agrométrica. A Agrométrica hoje ela é uma plataforma SaaS, né, uma Software as a Service, que você pode contratar. Nós temos hoje muitos clientes, né, quase 100 clientes, mais de 27 bilhões de reais operados em crédito cada ano através da plataforma Agrométrica. Isso nos coloca hoje, depois do Banco do Brasil, como a maior plataforma de crédito agro do país, sendo que ela pode ser contratada por qualquer um, desde um distribuidor pequenininho até um banco. E a virtude nesse trabalho nosso foi de criar uma cultura de crédito dentro do sistema de distribuição, das cooperativas, enfim, esse shadow banking que a gente tem. Há 10 anos atrás, e ainda tem muitos players que sequer têm metodologia de crédito. Então, da mesma forma que a gente lá, quando eu estava na gestão de risco da Monsanto, ajudamos os distribuidores a aprender a operar barter, a operar travamento de preço, a fazer uma minuta de CPR e travar suas operações. Depois que eu saí de lá, eu comecei a fazer esse trabalho de treinamento e educação na área de crédito. Então, o modelo de financiamento agrícola brasileiro ele é matricial, conforme foi colocado aqui de uma maneira pelo Fabrício. Mais de 50% do crédito que chega ao produtor rural não sai de entidade financeira, ela sai de empresas comerciais, cooperativas, distribuidores, indústria de insumos, etc. E tal. Nem todas, e mesmo as muito grandes, têm metodologias confiáveis de análise de crédito. Então, o que a gente construiu dentro da Agrométrica foi criar um padrão. A gente definiu um padrão para o mercado, um padrão que foi muito bem aceito. A princípio,
gerou algum tipo de resistência, porque exige um cadastro, né, bastante robusto de informações do produtor rural, mas com o tempo nós fomos criando essa disciplina e hoje nossos clientes, em grande maioria, é claro que uma plataforma pura e simples não faz milagre, pode ser que você não a utilize na plenitude, né? Mas a grande parte dos nossos clientes hoje estão muito preparados para originar crédito, originar títulos de crédito, etc. E tal. De 4 anos para cá, a gente criou a plataforma, começamos a desenvolver a plataforma AgroDocs, que é a segunda etapa do crédito, ou seja, primeiro você define o crédito, dimensiona seu risco, e no segundo momento você formaliza isso, né? Então, e nós paramos por aí, nós não financiamos, nós não temos uma preocupação de financiar os nossos clientes, nós temos a preocupação de dar transparência e governança para que eles se apresentem bem para os financiadores, né? A nossa fintech, vamos dizer, agrométrica, ela tem como filosofia evitar o conflito de interesse. Então, a gente tem a preocupação de fazer muito bem feito o nosso trabalho de fornecer praticamente um RP de crédito para as empresas de qualquer tamanho, e depois a fintech, a Lotec que nós temos, o AgroDocs, complementa esse trabalho na forma de formalização. E como presidente da Câmara de Crédito, agora pegando um pouco o gancho da Mariana, nós, à medida que a lei 13.986 foi editada, a gente entendeu a necessidade de aproximar os cartórios do sistema financeiro e do agronegócio. Então, nós colocamos uma cadeira para os cartórios lá em Brasília, na Câmara, e estamos abrindo as discussões no sentido de facilitar o trânsito das questões do agro, porque os cartórios, de certa forma, muitas vezes aplicam lógicas, principalmente os cartórios de imóveis, registros de imóveis, eles trazem lógicas, muitas vezes, do imóvel urbano, e a recorrência da atividade de registro das operações de crédito no agronegócio, ela é extremamente importante. E muitas vezes ela é muito onerosa para o produtor rural. Então, tudo isso agora a gente está colocando na mesa para melhorar. Em cima da questão do Eric, para o produtor, o que as fintechs podem contribuir? Ora, o produtor rural ele tem uma matriz. Se você pegar o produtor do Cerrado, ele não financia só como o produtor do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que entra na agência do Banco do Brasil, do Sicredi, do Sicrobi, e no balcão ele consegue resolver o problema dos 30, 40, 50, 80 hectares dele. Quando ele fala do produtor do Cerrado, que tem 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil hectares, ele nunca consegue resolver a sua necessidade de crédito com uma instituição só ou um fornecedor só. Então, ele faz barter, ele faz um contrato de compra e venda com a trade com pré-pagamento, ele faz um financiamento no Rabobank, ele faz um financiamento no Banco do Brasil, e agora com a CIR, ele vai reticular a sua distribuição de garantias dentro do patrimônio de afetação, etc. e tal, que foi construído exatamente para o produtor do Cerrado. O patrimônio de afetação não foi construído dentro da nova ordem legal para o produtor pequenininho. Ele foi feito para o grandão, porque exatamente é nele que existe a dificuldade maior de oferecer garantias para o mercado. Então, o que as fintechs podem oferecer ao produtor rural? Primeiro, na medida que o produtor rural não se financia só pelo sistema financeiro, as fintechs ajudam muitas vezes esse segundo elemento do mercado, que é o shadow banking, de captar seu recurso. Por exemplo, o Jonatas colocou aqui que ele vai comprar duplicatas, ou ele vai financiar duplicatas, né? A Triumph provavelmente vai desenvolver um outro caminho, mas todos vão na mesma direção.
prover condição de funding para esse grupo de financiadores que estão ali ao largo, do lado do sistema financeiro. Isso eu digo para vocês que é a nossa jabuticaba. O Brasil é o único país do planeta que tem um modelo matricial da magnitude com as cifras que nós temos. E ele tem vícios e complexidades que o Fabrício colocou aqui, mas tem virtudes, porque lá na crise do Lehman Brothers, por exemplo, o agronegócio brasileiro passou ao largo do problema. Os produtores rurais sequer sabiam falar a palavra Lehman Brothers, porque eles não foram afetados pelo Lehman. Em compensação, eu recebi ligações da Colômbia, da América Central, da Ucrânia, justamente para tentar entender como é que o Brasil trabalhava com cédula de produto rural, barter e coisas afins, todas fora do sistema financeiro. Então, nós temos um modelo muito virtuoso. Ele é muito interessante. Não é simples como o americano, conforme o Fabrício colocou, que tem um banco regional em cada localidade, que tem ali na cara do gol. Mas os nossos banquinhos são os distribuidores de insumos e as cooperativas. São bancos travestidos de empresas comerciais. E o que a gente fez com a Agrométrica foi exatamente criar condições desses pequenos banquinhos em trabalhar crédito de maneira mais profissional, criando condições para que amanhã eles se apresentem para o mercado financeiro de uma forma mais equilibrada e profissional. Isso é legal porque hoje tem bancos que já sabem, quando vão num distribuidor ou numa cooperativa que tem agrométrica, eles já conseguem entender que existe uma gestão de risco e que isso daí é positivo sob a perspectiva de análise de crédito para essa entidade aí, né? Então, nós temos assim essa leitura de que, para o produtor rural, a profissionalização do crédito nas vias do shadow banking vão aumentar oportunidades de financiamento para ele, vão aumentar, talvez baixar a taxa de juros. Agora, quando tem essa pandemia, a gente não consegue se referenciar em nada. Isso é um evento que a minha geração não viveu, imagina de vocês. Então, realmente, com relação à taxa de juros, eu fico aqui um pouco em dúvida se vai derrubar alguma coisa. Mas a oferta, da mesma forma que nós tivemos com o advento de 2008 com o Lehman Brothers, ela vai continuar pulsando, irrigando as oportunidades de financiamento e alternativas de financiamento para o produtor. Agora, a grande mudança de paradigma vai ser nas cooperativas, porque agora nós tivemos uma redução substancial do crédito rural, é uma leitura que o Banco Central tem, de eliminar as subvenções de taxas em todos os segmentos da economia, no crédito imobiliário, no crédito rural, BNDES, etc. Essa era a leitura do Ilan Goldfein, no governo Temer, também seguiu aqui no governo Bolsonaro, e agora prestigia-se mais o prêmio de seguro, né? Então, a leitura que se tem agora é um pouco diferente. Vamos deixar o mercado tomar conta do crédito e vamos subvencionar a taxa de seguro, porque é o que ocorre no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. O seguro é subvencionado, os juros não. E isso é o caminho, esse é o caminho que está sendo escolhido. Então, as cooperativas hoje talvez sejam as que estão mais atrasadas no processo de automação e governança de crédito. Elas precisam mais de profissionalizar, porque elas têm uma relação com o cooperado. E olha que eu estou falando das maiores cooperativas do Brasil, das 10 maiores, talvez 3 tenham um nível de automação razoável de crédito e que tenham, de fato, qualidade. Porque tem uma cultura até do cooperado de não dar cadastro, de não dar informação. Ele fala, eu sou sócio da cooperativa, eu não tenho que dar nada. Então, esse é um problema que existe. Já no sistema de distribuição, essa cultura já vem mudando, né? E é importante que os grupos tipo Aqua, Pátria, enfim, agora a Nutrien,
a Sumitomo, grandes grupos que estão entrando no sistema de distribuição do país, ele, quando entra, ele não se preocupa em cuidar do front-end, da venda, do pós-venda, do marketing. Ele vai exatamente aonde? No back-office. Ele vai trabalhar justamente os mecanismos de governança, etc. e tal, porque eles sabem que aquilo dali é um banco. Que aquilo é um banco travestido de empresa comercial, mas vão continuar sendo uma visão de instituição bancária sem as obrigações do Banco Central. Veja, isso é muito interessante. São bancos que não têm a regulamentação que o Banco Central impõe para o sistema financeiro. Então, eles têm uma livre operacionalidade, enfim. Mas, por outro lado, se não trabalham bem o crédito, nós sabemos que o que quebra um distribuidor é a operação de derivativo mal feita. Isso o Jonatas conhece muito bem, porque ele trabalhou lá na Singenta. Então, o distribuidor, os riscos que tem o distribuidor em insolvência é operação de derivativo mal feita e crédito mal operado. Com isso, cravei meus 15 minutos, Érico. Excelente, Fernando, obrigado. Eu acho que feita essa primeira rodada aqui de apresentações, né, eu vou começar a entrar aqui na parte de perguntas, e fica todo mundo aqui à vontade também para perguntar um aos outros. Mas eu já até queria aproveitar, já fazer uma primeira pergunta, Fernando, já pegando o gancho do que você falou aqui no final, para a gente gerar um pouco de debate, justamente esse papel das revendas, né? Quer dizer, você acha que realmente a revenda ela deveria se comportar como um banco, né? Ou isso é uma anomalia do nosso sistema de financiamento brasileiro, né? Quer dizer, óbvio, estou pegando o gancho que você está falando, mas deixo à vontade todo mundo aqui também para fazer as suas ponderações sobre isso, né? Eric, é uma anomalia. O que aconteceu? Em 1982, o Brasil entrou em moratória internacional, né? Então, durante toda a década de 80, o Brasil não tinha captação de recursos para financiar o agronegócio. Aí começou Cutrale Quintela, Ceval, enfim, Sadia, várias empresas que operavam naquela época, pré-pagaram a soja. Começavam pré-pagando em contratos a fixar. Depois passaram a pré-pagar em soja verde, chamava. Você fazia o hedge, comprava e pagava a soja antecipada, ou parte dela. Então, o que acontece? A Cargill, a BM, Bunge, só fazem isso aqui no Brasil também, hoje. Eles não fazem em outros lugares. Então, na Argentina, talvez um pouco. Eu tive na Ucrânia, lá também eles estavam começando a operar isso. Então, o que acontece? Isso é uma anomalia. Distribuidor, trade, financiar. Se você vai nos Estados Unidos, Cargill não dá R$1 com $1 para o produtor rural, né? Você vai no Canadá, a Nutrien, por exemplo, ela não financia produtor no Canadá. Então, Pimentel, posso inserir uma coisa aí? Pois não. Eu acho que sim, tá certo a gente olhar a nossa operação, que ela tem um cunho de crédito muito mais forte do que lá fora, mas quando a gente está falando das tradings, a gente está falando de um complemento de resultado, né? Então, uma Cargill, uma Bunge, aqui no Brasil, porque as margens são extremamente competitivas, ela precisa adiantar alguma coisa, ela precisa ter fazer, obviamente, né, a transação de soja verde, ela precisa ter uma licença bancária como a Cargill tem, porque senão não vale a pena somente ficar na margem da soja, na margem do milho, na margem do farelo. Quando a gente está falando de revendas ou as grandes agroquímicas, o cenário não é esse. As grandes agroquímicas, elas estenderam o balanço forte delas porque elas tinham capacidade, tinham margens boas e todo mundo se acomodou, o resto se acomodou. A gente não permite mais isso, por quê? Porque a gente está num outro cenário de custo de capital, onde as químicas se juntaram em transações alavancadas, elas têm que retornar para o seu, obviamente, acionista resultados hoje que são mais difíceis de atingir do que no passado. Do ponto de vista das revendas, eu sou crítico do modelo que eles devem ser mini bancos, porque a gente tem visto que o produtor rural, eventualmente, quando ele é um pouco mais assim desenvolto ou de repente tem outros interesses em paralelo, ele acaba também se tornando um distribuidor de insumos. Então todo produtor rural acaba sendo distribuidor de insumos, todo distribuidor de insumos acaba sendo produtor rural também. E a mentalidade que a gente
vê na revenda é que o foco é muito grande da terra para baixo. Eles são muito bons gerindo os clientes dele, fazendo aquela rota do leite, passando protocolos técnicos para a gente ter 80 sacas por hectare de soja hoje, né? Era inimaginável, hoje a média é 60, 65, todo mundo quer atingir 80. Só que eles não são bons gestores de crédito. Então, a gente achar que somente uma ferramenta de RP ou réguas digitais vão ajudá-los, eu acho que é um pouquinho míope da nossa parte. A gente tem que entender que, para os grandes, como você mencionou, né, quem foi investido pelo Pátria, pelo Aqua, pela alguma outra, né, japonesa, chinesa, beleza, mas e o resto? Porque se colocar todos esses grandes juntos, você tem 10 bi, 15 bi de faturamento. O setor tem 150, os outros 90%, né, 135, 140 bi, vai fazer como? Então, eu sou crítico do modelo onde eles devem ser banquinhos. Não, eu acho que eles devem fazer uso de todos que estão ao nosso redor e não ficar com isso no balanço deles. Focar no que é a função deles. É a última milha. É fazer que o insumo seja bem colocado no campo. Fernando, direito de réplica. Minha réplica. Ô, Jonatas, eu não disse que eu acho que os distribuidores têm que ser banquinhos. Vamos lá. Eu, inclusive, disse que isso é uma anomalia. É uma anomalia. Não é normal. Isso ocorre em outros países. Eu disse, assim, que esse é um modelo que tem vícios e virtudes. É claro que esses grandes distribuidores, eles estão trabalhando o seu back-office num nível mais profissional, porque o valor aplicado é muito grande. Vale a gente lembrar que, culturalmente, os distribuidores nunca trabalharam bem o crédito, porque antes de analisar o crédito, eles tinham um estoque colocado pela indústria atrás deles, que era enorme. E aí ele falava assim, olha, se eu não financiar o arrendatário 100%, se eu não pegar aquele cara que está meio ali com atrasozinho, 2 cheques sem fundos, etc. e tal, eu não atinjo minha meta e eu não ganho meu bônus lá com o meu fornecedor. Então, culturalmente, o distribuidor padrão, ele não analisava crédito. Ele fala, pô, antes de mais nada, eu tenho que entregar a meta. Então, vamos lá. Agora, é lógico, na hora que você coloca grandes grupos, não é? Que fazem auditoria de balanço, fazem acompanhamento de sócios, investidores, etc. e tal, eles não podem trabalhar sobre essa lógica. Então, eu concordo com você, a grande massa dos distribuidores não vão atuar como banco. Eles vão atuar dessa forma, trabalhando com marketing, o pós-venda, o dia de campo, etc. e tal, e vão continuar com o back-office salário mínimo. Então, eu concordo com você, não estou discordando. Essa lógica é a que impera no mercado. Mas existe hoje uma distinção. Eu não quero dar uma tréplica, mas é só para quem estiver assistindo e for do setor, né? Eu fico com muito receio da gente pregar que sim, se preparem para serem distribuidores de crédito. Não, se preparem para escolher bem os seus clientes e terem parceiros para estender o balanço para vocês, né? O papel deles não é esse. E só para finalizar, porque eu acho que é importante a Mari e o Fabrício falar também, você falou sobre a subvenção de crédito, né, subvenção de seguros, né, para tentar alavancar um pouco mais de crédito. Eu acho que a gente deve precificar o risco do produtor rural cada vez mais inteligente, e daí entra, por exemplo, a Thrive. Eu passei 2 anos sócio de uma securitizadora de crédito do agronegócio, que eu batia na porta dos family offices, dos fundos de crédito, e eles me perguntavam, nossa, eu quero comprar um CRA, você tem eles com seguro? Não, então você quer comprar, o rating de uma policy da IG ou da Sompo, né? Você não quer comprar risco agro. Então, eu também sou um pouco crítico. Nossa, subvenção é importante, super importante para o produtor rural proteger a renda dele. Porque o investidor ele tem que precificar o risco-retorno e receber pouco se o risco é baixo, receber muito se o risco é alto, né? E daí, né, acho que a gente tem que sempre deixar isso claro também, porque senão a gente não deslancha de precificar o agro contra as nuances do agro, né? É isso. Acho que vou até pegar carona nesse ponto, Jonatas, e bom você ter citado isso mesmo. Uma coisa que eu acho que tem que ter sempre na cabeça, e isso acho que vem exatamente, talvez pelo meu background, eu sempre falo muito isso. A gente fala muito de agtech, agrifintech, agri qualquer coisa,
e a gente sempre pensa do ponto de vista de produtor, ou seja, da cadeia de distribuição dentro do agro. Agora, se a gente está falando de dinheiro, a gente tem que entender que quem vai trazer dinheiro precisa se sentir confortável com o processo, precisa querer trazer o dinheiro. E o mercado brasileiro não tem uma profundidade gigantesca ainda nisso e ainda se acostumou a produtos teoricamente agro do ponto de vista de risco, como que o Jonathan acabou de citar. Um CRA, na maioria dos CRAs, o pulverizado hoje é muito pequeno, mas a maioria dos CRAs, na prática, você tem ali um risco um risco corporativo de empresas grandes, que seja ou seguradora ou seja as próprias agroquímicas, ou seja, não cumpre o objetivo crucial do CRA, que é você trazer um dinheiro mais barato para o setor, para o produtor lá na ponta, através de uma diversificação de risco. Até hoje não cumpriu esse objetivo. Uma das lógicas da Thrive é exatamente essa, ou seja, ok, agora como é que a gente faz para poder trazer um conforto para o investidor, que essa análise de risco está sendo feita de uma maneira isenta, de certa forma padronizada, com dados que os dados dizem por si mesmo, e não alguém que vai lá, coloca um dedão e fala, beleza, isso aqui deu um triplo C, mas eu gosto dele, então virou triplo A, vamos dar dinheiro. A lógica não é essa, né? Não pode ser assim. Um investidor que ele bate dentro de uma revenda, dentro de uma química, ele tem que ter o conforto de que aquilo que ele está olhando ali, que ele vai colocar o dinheiro, ele não tem nenhum viés naquele processo. Acho que isso daí é um dos principais pontos tecnológicos do que a gente está desenvolvendo. Uma outra coisa do ponto de vista de seguro também, que queria adicionar rápido aqui, até porque eu recebi uma pergunta dessa do Lucas aqui também, da Monique. O seguro, ele hoje a gente vê o seguro agrícola como seguro de crédito, exatamente por essa questão do CRA ter um seguro sempre de crédito na cota sênior, e todo mundo entende que seguro agrícola é seguro de crédito na cota sênior do CRA. Seguro agrícola tem que proteger o produtor, tem que proteger o fluxo de caixa dele, né? E com isso ele fica também cada vez mais confortável com as inovações que estão chegando. Então, a gente entende que o seguro de proteção de climático, por exemplo, baseado, né, em algum evento, e você protege a partir de algum nível de produtividade, isso acaba juntando os dois mundos. Você protege o produtor ao mesmo tempo que você protege o investidor. Você faz as duas coisas juntas, né? Porque se o produtor tem um fluxo de caixa protegido, você pode pagar de volta o cara que colocou dinheiro que colocou dinheiro no risco de crédito do produtor. Então, a gente trabalha também próximo das seguradoras com uma lógica muito similar de análise de risco, que quando você fala de crédito, você tem um monte de pontos de risco. Quando você fala de risco climático, é um pedaço desse monte de pontos de risco que você tem dentro do crédito. Então, eles meio que andam como irmãos, né? Crédito e seguro nesse sentido, do ponto de vista de análise de risco e do ponto de vista também de instrumentação, né? De colocar tudo junto para poder entregar para o setor. Eu, particularmente, vejo o seguro como um dos grandes catalisadores para poder isso acontecer, e acho que tem um caminho gigantesco para poder fazer isso no Brasil ainda. A gente tem uma penetração muito baixa de seguro. Não vou falar culpa é uma palavra difícil, mas por motivos diversos, né? A gente tem que tentar resolver isso. Mas eu queria adicionar isso aqui, queria adicionar esse ponto. Eu vou fazer um complemento rapidinho de quem viveu, né, o desafio de ter um seguro para poder distribuir crédito. A gente tem um ambiente no Brasil onde os maiores bolsos, por exemplo, os fundos de pensão, eles se recusam a colocar o capital deles numa tese que não seja acompanhada de um rating, né? E daí, historicamente, a gente foi atrás de um seguro para refletir no papel, né, um rating que era herdado desse seguro. Acho que a gente tem como setor, né, se mobilizar para mostrar um pouquinho mais o universo de risco, Fabrício, que você detalhou, que é um universo de risco isso, né? Porque, obviamente, os fatores de risco acabam entrando nos documentos, assim, como enchimento de linguiça, né? A galera não para realmente para ver. Então, a gente tem que se mobilizar e se comunicar de uma forma mais ampla. Por quê? Porque esses bolsos, eles estão no aguardo de chegar no agronegócio, por exemplo, fundos de pensão, e as fintechs, as agfintechs vão ser esse caminho, Então, peraí, se eu não tenho modelos de rate, né? Vou contratar um seguro ou vou educá-los para não precisar desse rate? A gente não tem modelo de rate para o produtor rural hoje, né? Então, é só uma pitada de sal aí, né? Pô,
atinha-se a um seguro de crédito para ter um rating para abrir outros bolsos. Pô, é um problema sistêmico nosso, vamos se mobilizar para isso, em vez de pegar atalhos, entendeu? Muito bom. Vou aproveitar aqui para fazer. A gente tem recebido aqui várias perguntas aqui pelo nosso Q&A e também pelo YouTube, né? Tem pessoas nos acompanhando pelo YouTube, tem feito perguntas lá. E aí eu queria que vocês fizessem um comentário. Tem uma pergunta aqui que veio do Rui Rosa, aqui pelo YouTube, que ele falou: o setor agrícola ele possui muitas linhas subsidiadas pelo governo que geram um baixo spread nos negócios, né? Mas, em contrapartida, você tem um custo de contratação aí em virtude da burocracia. Na visão de vocês, como é que as fintechs conseguem lidar com isso? E aí eu já vou emendar, né, numa outra questão relacionada, quer dizer, como que vocês percebem o papel que as agrofintechs podem ter no barateamento do próprio crédito? Bom, acho que eu vou pegar essa para responder aqui. Primeiro, com relação à burocracia. Você precisa automatizar todos os seus modelos e diminuir o custo operacional. Não tem muito segredo nisso, né? Seja qual for o modelo, ele tem que permitir uma esteira minimamente automatizada. E para baratear o custo desses financiamentos, acho que o Jonatas, Fabrício e o Pimentel podem falar melhor, mas a gente precisa também melhorar essa análise de crédito que o pessoal estava falando. E até falando um pouquinho sobre o debate antes, sobre essa questão das revendas atuarem como bancos, eu acho que está muito atrelado esse conhecimento que eles têm do negócio, do produtor rural, né? Por mais que todo mundo aqui concorde que isso não é o modelo ideal, é o modelo que a gente tem hoje. Então, as agfintechs, as startups, elas vão automatizar os seus algoritmos para chegar nessa análise ideal, para a gente chegar numa redução de taxas de juros. Mas a gente ainda tem realidades muito diversas no Brasil. E é um desafio muito grande você colocar tudo isso dentro de um sistema, fazer uma análise totalmente automatizada. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário em cima da questão? Eu queria fazer um comentário sobre o último ponto seu, sobre o barateamento, no fim das contas, do financiamento do produtor. Eu acho que, no fim das contas, todo mundo entrou nisso daqui para poder... eu honestamente acredito que existe uma boa intenção por trás de tudo que está sendo feito aqui, de todas as empresas que a gente está falando, e a boa intenção, de fato, é diminuir o custo na ponta lá para o produtor, e, obviamente, acaba refletindo em todos nós. Acho que a comida é super essencial. Qual é o meu ponto de vista de redução de custo? Tá? A Mariana tocou bem na questão operacional. Sem dúvida nenhuma, você agilizar processos, você automatizar processos para poder tornar isso, obviamente, o custo ele acaba se diluindo na cadeia e, consequentemente, bate lá na ponta do produtor. A questão da análise de risco, ela é super importante. É muito importante, principalmente para poder gerar essa percepção de redução de risco. O risco é uma questão de percepção, né? Você tem que isso é super importante de a gente sempre lembrar. Então, se você diminui essa percepção para quem está colocando dinheiro lá em cima, com o tempo, e é por isso que eu quis entrar para poder falar, eu acho que uma coisa que tem que ser deixado claro é que essas coisas não acontecem de um dia para o outro. Você tem um processo para você começar a reduzir a percepção de risco, para você trazer mais demanda, ou seja, você só reduz lá na ponta efetivamente quando a oferta-demanda se reequilibra para o lado que você está querendo melhorar, que nesse caso seria trazer mais oferta de crédito, né? E essa questão de trazer mais oferta de crédito, ela vai naturalmente acontecer, ela já está naturalmente acontecendo. Acho que a gente está num ponto super interessante desse setor agora, onde o governo falando que vai diminuir as linhas, ao mesmo tempo que vários bancos falando que estão querendo entrar, não, agora eu vou entrar, agora o agrícola realmente ficou pop, né? Agora o Jornal Nacional tá lá com agropop toda hora. Então você tem realmente, ou seja, a oferta de crédito ela vai começar a aumentar cada vez mais. Um dos motivos que a gente está aqui fora, e eu nunca neguei isso também, e isso é super relevante, naquele chapeuzinho de mercado financeiro lá, uma das coisas que eu fazia era buscar dinheiro no exterior para poder trazer para o Brasil para as operações de crédito que a gente estruturava dentro do banco. E é muito latente a necessidade, a vontade do investidor estrangeiro de colocar dinheiro no Brasil.
mas eles já sofreram diversas perdas com isso. Eles não têm confiança na questão da análise de risco. Eles falam muito, por que você me traz portfólios de 50 milhões de dólares de um produtor, sendo que você poderia trazer de 5 mil dentro do mesmo portfólio, ou seja, me diversifica isso, pelo amor de Deus. Agora, a oferta está lá, né? O dinheiro tem, todo mundo que sabe que o dinheiro ele tá lá para poder investir. Acho que é uma questão nossa, de todo mundo do setor como um todo, de fazer isso acontecer, de trazer esse dinheiro para cá. Então, a resposta seria sim, vai reduzir o custo lá na ponta. Não amanhã, mas tudo isso vai. Acho que se eu puder contribuir rapidinho, eu gosto muito de pensar que a gente está num ambiente onde oferta e demanda falam mais alto, né? E a oferta de crédito é muito escassa. Achar que nós vamos ter juros mais baixos quando a oferta é baixa é complicado. O que nós vamos ter é um complemento essencial, porque hoje há uma base de recursos finita, limitada. É a revenda, é o crédito rural, é um pouquinho do banco comercial, um adiantamento numa trading. É isso, né? O que nós estamos vindo dentro do ambiente de AgFintechs é complementar esses recursos de tal forma que, no conjunto, haja um resultado positivo. Se eu não dou, né, eu não faço um financiamento direto para o produtor rural, eu faço para a revenda, sementeira, misturadora de fertilizante. Se ele tem a capacidade de adiantar um recebível futuro dele de uma forma competitiva, mais a mercado, ele vai fazer uma compra mais barata dos próximos insumos. Anteriormente, ele ficava pendurado numa química a 1,5% e pagava 2, 3 de capital de giro no banco para poder viver até ele receber do produtor rural e pagar ambos. Hoje ele tem escolha. Então, talvez eu não vou ser tão competitivo quanto a química, porque eu não tenho balanço da química, mas eu vou ser melhor do que o banco, porque o meu custo de aquisição de cliente é mais barato. E o que eu imagino é que ele vai olhar a última linha dele. Ele vai olhar, peraí, se é um pouco mais barato que o banco, beleza, mas não é tanto quanto o crédito rural, eu vou comprar à vista, no preço da ponta da lista de preço da minha química, da minha sementeira vai ser melhor, o meu resultado no fim do ano vai ser mais competitivo, e não necessariamente os juros vão ser mais competitivos. Eu acho que no agronegócio a gente acaba olhando de forma míope algumas coisas, né? Olha-se muito aquele 0,1% que se paga de juros ao mês, ou 1,20 ao ano, olha-se muito aquele 1 centavo a mais que quer se capturar em Chicago e o bolo fica fora, né? Ou seja, se você precisa de crédito para você comprar um pacote de alta tecnologia que vai te render 2, 3, 5 sacas a mais por hectare, você está tendo uma rentabilidade por ano 8, 10% melhor. Então, deixa 1 a 2% a mais na mesa do custo financeiro, em vez de só depender do crédito rural. Este é a beleza de você olhar o nosso ecossistema. É acesso à biotecnologia também que vai fazer a diferença nos resultados. E crédito vem para isso. Fernando. Então, eu concordo com o Jonatas, eu também sou um pouco cético no primeiro momento sobre redução de custo, até porque nós não temos tanta oferta assim de crédito. Agora, uma coisa que é interessante, nos últimos 10 anos, há 10 anos atrás, o distribuidor de insumo praticamente tinha crédito somente com a química, fornecedora de insumos dele. Aí começou a ter um pouquinho de crédito no banco para fazer um fundingzinho ali enfim, de um giro pequeno. O cara de 100 milhões tem 3 milhões de crédito no banco. Você tem uma dimensão de 100 milhões de faturamento. É muito pouco. Então, o que o Jonatas traz aí como opção, e outros vão trazer, é pegar esse 3 e levar ele para 15, 20. Né? Ele ainda vai continuar comprando muito a prazo, porque, na verdade, as químicas até que oferecem taxas razoáveis para ele. E é um crédito fácil, né? Porque está ali atrelado à compra, não é um crédito muito complicado. Agora, o trabalho que o Jonathan está desenvolvendo, outras fontes vão criar, tem o CRA, tem o FDIC, isso mudou muito a perspectiva dos distribuidores de insumo em termos de alternativa, abriu um pouquinho as opções para eles.
Alguns já estão pensando fora da caixinha, outros ainda estão um pouco atrasados, mas a leitura é, hoje o distribuidor de insumo, comparando com 10 anos atrás, ele tem mais opções de crédito. Hoje ele é alvo de M&A, coisa que há 10 anos atrás ninguém queria saber de comprar distribuidor de insumo. Hoje ele é alvo de M&A. Então, tem muito distribuidor que está melhorando seus processos de uma maneira voltada para se apresentar melhor para o mercado potencial comprador, para fundos de equity, etc. E tal. Então, esse processo ele é multifacetado. Ele melhora o perfil de crédito dele, consegue buscar outras alternativas e também se coloca como uma empresa que pode ter interesse de uma multinacional ou de um investidor, etc. E tal. Então, de uma maneira geral, essa evolução tecnológica, gerencial, ela talvez tenha um impacto relativamente menor na questão da taxa de juros, mas ela vai seguir a oportunidade de aumentar a oferta, aumentar fluxo. Ok? Muito bom. Eu queria aproveitar e perguntar para todos aqui, quiser, e pegando o gancho de uma pergunta que foi feita aqui pelo chat, na visão de vocês, o que seriam os principais gargalos hoje para a gente conseguir aumentar o volume de crédito via fintech, né, as agrofintechs, né? Bom, Quer falar, Fabrício? Eric, Manda, só Mariana. pegar um gancho no que eu já falei na minha apresentação, acredito que a gente tem essa dificuldade de calibrar todos esses modelos de crédito ainda, né, que ainda estão muito concentrados em informações de campo, e o modelo de fazer isso de uma forma pulverizada, que atinja um público maior. E eu passo para o Fabrício complementar. Eu tenho uma visão do... a oferta, ela está sendo restrita hoje ainda, exatamente porque você tem, principalmente, gargalos operacionais e de análise de risco. O que eu quero dizer com isso? Pegar um exemplo prático aqui, tá? Foi o que o Jonatas falou. O mercado financeiro se adaptou ao fato de que precisa-se de um rating. Você tem muitos fundos que você tem regulamentar, que você tem que ter um rating de uma das três, que são as clássicas, para você colocar dinheiro na operação. Em geral, essas três não têm, no Brasil, por exemplo, uma modelagem por pulverização. Falar, ok, esqueça que nós temos aqui uma diversificação gigantesca, uma consideração de carteira pequena, que você tem produtores em áreas diferentes. Esquece tudo isso. Você vai precisar colocar ali uma subordinada de uma empresa grande, você vai precisar colocar um seguro de crédito de uma seguradora europeia. Com isso, daí você coloca ali um tipo de operação muito tradicional, onde eles vão e colocam dinheiro nisso daí. Falta um pouco também, do ponto de vista dos financiadores, abrir um pouco esse leque, abrir um pouco, deixa eu olhar aqui o mercado. Isso acabou está vindo de uma maneira natural, porque toda vez que você abre o valor econômico, está lá muito claro para todo mundo ver que tem uma oportunidade no agrícola gigantesco. Então, naturalmente, esses fundos vão começar a olhar, esses bancos vão começar a olhar e falar, não, peraí que eu acho que eu estou deixando dinheiro na mesa. E falta realmente um conhecimento muito grande do outro lado. Não é incomum eu sentar com um fundo de investimento, eu sentar até com investidores da própria Tribe e falar do mercado agrícola, né, do crédito agrícola. Não, você está doido, esses caras são inadimplência de 25%, 30%. Você fala, não, cara, calma, não é isso. Parece que é um mercado muito arriscado, ele tem os seus riscos, mas ele é muito menos arriscado do crédito consumidor, mas muito, muito menos. Você tem o cara está ali na terra, no mesmo lugar, ele vai plantar de novo. Ele tem a interface ali da revenda no mesmo lugar, ele vai precisar comprar de novo no mesmo lugar. Não é o cara que está passando na Paulista e pegou R$1.000 para poder pagar no mês que vem. É um outro tipo de crédito, né? E falta a educação também nesse sentido. Acho que a minha contribuição do ponto de vista da oferta que vai vir. Tem essa falta de educação também nesse sentido. Eu acho que está limitado, Eric. Bom, o seguro é um elemento restritivo. Nós temos 8% de cobertura. Esse ano deve sair no plano agrícola entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de subvenção de
de prêmio. Eles reduziram um pouquinho a distribuição para aumentar um pouco mais a base de uso, porque existe também uma questão cultural de uso de seguro aqui no Brasil, principalmente no Cerrado. Os produtores usam menos seguro, né? Mas, se você olhar, por que nos Estados Unidos quase que 100% é operado por banco, e no Canadá, e na Espanha, e na Alemanha? Por causa do seguro. Então, hoje, no Brasil, os bancos são obrigados a emprestar para o agro. Eles têm o compulsório que eles têm que emprestar para o agro, porque voluntariamente eles não emprestariam, justamente por causa desse perfil de risco, de não ter um rating mais definido, ou de não ter o seguro para cobrir o risco de repagamento em caso de sinistro agrícola. Então, o seguro é um determinante para a entrada do agente financeiro no mercado. Então, à medida que crescer a base de utilização de seguro rural, é natural que o financiador venha a reboque, que esse financiador do mercado financeiro venha a reboque, né? Então, a gente fala de cultura, é cultura também, porque o produtor quer subvenção, da mesma forma que existe na Europa e nos Estados Unidos. O seguro é essencialmente caro, impacta muito o fluxo do produtor. Então, ele tem que ter uma ajuda estatal aí para... E essa linha que está sendo determinada pelo Ministério da Agricultura. Se eu puder colocar os meus 2 centavos, que, assim, rapidinho. Eu acho que essa história que o Pimentel acabou de colocar, ela é muito verdade. O compulsório aqui no Brasil, né, parte de todos os depósitos na poupança rural à vista são designados para o agronegócio, é uma jabuticaba nossa. Isso não é livre mercado, é uma jabuticaba nossa. E se a gente pensar que todo mundo tem um plano para alimentar o planeta até 2050, né? Recentemente eu vi o fundo da Tarpon, chama 10B. Por que chama 10B? 10 bilhões de pessoas para alimentar, né, que o Brasil vai ser parte integral nisso em 2050. Então, já que a gente está pensando 30 anos, vamos pensar menos, 10. Nos próximos 10, esse tipo de coisa tem que começar a assumir subvenção, não subvenção, mas tipo assim, compulsórios. Isso não é livre mercado. Subvenção, eu acredito que é muito importante para o produtor rural, compulsório não. O que eu acho que realmente vai substituir, por exemplo, o compulsório é a interação com o produtor rural. Porque há, sim, uma assimetria de informações entre nós que estamos inseridos no agronegócio e enxergamos, e que o investidor enxerga. E para o investidor enxergar melhor, a gente vai precisar de interação. Do ponto de vista de agfintechs, por exemplo, eu acho que o investidor tem muito medo de fungibilidade de recursos. O produtor rural conhece a revenda, paga na revenda, a revenda defaulta o negócio, o que adiantou a pulverização? Tecnologia veio para atacar isso. Então, quando eu contrato alguma coisa no Itaú, eu recebo um SMS aqui. Tipo, você contratou o X do Itaú? Digite 1. A gente precisa de tecnologias básicas em agfintechs para isso. Notificar por SMS, WhatsApp, e-mails, o produtor rural, fazer vídeos explicativos por que a revenda que atende ele participa de programas de mercado de capital, fazer com que a experiência, a comunicação não dê medo. A gente vê notificações digitais para o produtor rural que dá medo. O produtor rural manda aquilo para o advogado dele. Ele não entendeu que aquilo é uma coisa básica. Então, a gente precisa ser didático. A gente precisa fazer um trabalho educacional do produtor rural para ele reconhecer que agora ele deve para terceiros, no mercado de capitais, ele entende que aquilo é bom para ele mesmo. E a gente precisa fazer bom uso das tecnologias atuais para comunicar com ele diariamente. Ou seja, eu mando lembretes, eu mando perguntas de como foi o relacionamento, se ele tem alguma dúvida, eu tenho chatbots que tem perguntas e respostas automáticas. Isso vai ajudar com que haja uma aderência do produtor rural nos programas. Essa aderência tem um impacto assim cíclico, porque acaba uma safra com uma boa aderência, você tem um bom aging que te traz mais interessados naqueles créditos que são adimplentes e a roda gira de forma positiva. É um ciclo virtuoso. Hoje nós não temos um ciclo virtuoso, a gente tem um ciclo vicioso, onde o produtor rural ele gosta de tomar o cafezinho dele na revenda, ele vai lá e faz uma transferência via TED ou paga num cheque, e daí a gente
corre o risco da revenda, né, perde todo o fundamento de securitização agrícola, e o produtor rural falha também na interação. Você manda um WhatsApp, você manda um SMS, ele não te responde. Acontece o que no final do programa? A gente não consegue pagar ele nas datas, que é difícil para o agronegócio. Os vencimentos no agronegócio são referências, não são na pedra. Você não sabe quando você vai colher, quando você vai entregar na trading, e daí cria-se a desconfiança. Essa desconfiança do meu lado é menor, porque eu estou vendo a informação, mas é assimétrica, o investidor não está vendo. Então, como faz para chegar mais dinheiro no agronegócio através de AgFintechs? É a gente utilizar as tecnologias que nós disponibilizamos hoje para esse canal de comunicação ser muito mais regular. Opa, estava aqui no mudo. Um sinal de que o evento é bom e o assunto é interessante quando a gente tem muita participação, né? Então a gente tem muita, não só os debates aqui, mas tá vindo muita questão aqui, tanto no chat quanto no Q&A, quanto no YouTube. Infelizmente, em virtude do tempo aqui, a gente está atingindo o nosso limite aqui, a gente não vai conseguir passar por todas as questões. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, mas obviamente aquelas que a gente por essa restrição não pôde fazer aqui, e algumas delas são endereçadas especificamente para alguns palestrantes, a gente vai endereçar aqui depois do evento e obviamente cada um fica aí à vontade para depois dar suas respostas e a gente poder encaminhar para os ouvintes. Então, para a gente pegar aqui uma última questão que eu achei uma questão interessante para a gente debater, sobretudo da perspectiva do uso da tecnologia e de ferramentas comuns aí a algumas agrofintechs, que é a análise de dados, né? A pergunta é a seguinte, né? Pensando do ponto de vista de Big Data, né, para análise de concessão de crédito, o comentário é o seguinte: o algoritmo ele funciona tão bem quantos mais dados forem inseridos e quão melhor for a qualidade dos dados, né? Então, o comentário aqui é garbage in, garbage out. Ou seja, se eu colocar coisa ruim lá dentro, o sistema vai cuspir alguma coisa ruim, né? Então, como que a gente consegue parametrizar os algoritmos se, de uma forma geral, a qualidade das informações é muito ruim? Aí a primeira questão é, as informações de fato são ruins, né? Ou como vocês lidam com isso? Deixa eu pular nessa primeiro, que acho que impacta diretamente na tecnologia que a gente usa. A pergunta é excelente, eu acho que eu recebo ela toda vez que eu estou apresentando a Thrive para alguém. Tem duas vertentes a pergunta. A primeira é do curto prazo e a segunda é do longo prazo, ou médio, se colocar. De fato, do ponto de vista de curto prazo, você tem poucos dados, vamos dizer assim, não tanto como, por exemplo, se vê nos Estados Unidos, com qualidade, né? Isso é o número 1. Poucos dados públicos de qualidade, que é uma coisa que já dificulta mais. Você tem alguns dados privados que acabam sendo cobrados muito caros para poder se usar. Então, você também tem um problema adicional de custo, não só de qualidade. Mas no curto prazo entra uma coisa super importante, que o garbage in, a definição de garbage in, tem que ser filtrada pelo próprio modelador, né? Você tem que essa grande vantagem de você não simplesmente pegar uma massa de dados gigantesca, aplicar num pacote de algoritmos padrão que todo mundo que faz um curso rápido consegue fazer, e já achar que aquilo ali é o resultado milagroso que vai dar o seu rating. Tem uma complexidade gigantesca de você aplicar o famoso domain expertise no negócio. Você fala, ok, agora eu vou olhar o dado, deixa eu ver o que faz sentido nisso daqui, deixa eu fazer as transformações necessárias, deixa eu fazer os testes necessários para ver se isso realmente é garbage. Que esse que é o primeiro ponto. E uma vez definido o que é garbage, você vai fora, você faz testes necessários, você não tem existe um custo muito grande envolvido de data science nesse negócio. Isso é um problema, inclusive, de entrada no mercado, que talvez hoje o ativo mais caro depois de dados é o data scientist, é o cara que vai saber fazer esse processo que eu mencionei aqui. Mas só para completar a resposta, pensando no médio e longo prazo, é que a coisa realmente começa a ficar mais bonita ainda. Como diz o meu chefe de tecnologia, a gente não faz inovação pensando no que você tem agora, você faz inovação pensando no que vai ter no futuro, porque senão você nunca sai do lugar, nunca começa, né? E uma das grandes belezas de você começar a pensar nisso logo é que você começa a coletar os dados, a fazer todo o rotulamento necessário dos dados que você precisa, você começa a pensar no que você vai coletar no processo, você fala, eu vou dar um dinheiro agora que eu dei, mas deixa eu fazer umas perguntas que eu nunca fiz, as perguntas vão me ajudar no ano que vem,
E é com isso que você começa a crescer a base e tornar o garbage cada vez menos para o alto ficar cada vez melhor. Acho que eu não quero me estender muito, mas acho que é o meu ponto de vista sobre a pergunta. Fernando. Sem dúvida, olha, a gente tem uma base de clientes muito grande e a gente convive, às vezes, com dados de qualidade ruim, não é? Principalmente com relação a culturas que não são referenciadas em mercado, em fontes de dados, por exemplo, as commodities, que equivalem a 80% do PIB, são relativamente bem representadas em informação. Agora, quando você entra em alho, cebola, pepino, HF de uma maneira geral, você tem uma dificuldade maior por causa da variabilidade de produtos, de falta de padronização de contratos, etc, etc. Esse é o grande desafio, não é? Você ter um crédito inteligente onde não existe disponibilidade de informação. Não é? Agora, existe assim, uma série histórica longa, você já consegue entender onde é que se colhe bem, onde se colhe mal, onde existe uma variabilidade maior de produtividade, qual a representação que uma alta, média e baixa tecnologia pode incluir aí ou interferir na produtividade de determinada cultura, preços agrícolas, a variação dos preços agrícolas em função do rito de comercialização de determinadas regiões, e tem, inclusive, variações de metodologia de análise de região para região, em função de características de mercado locais. Então, assim, a diligência de quem está perto de quem toma crédito, ela é muito importante. Você vê na nossa base de clientes, gente que trabalha no nível de detalhes altíssimos na análise. E você vê gente que vai lá e coloca dados simplesmente e mal interpreta esses dados. Então, assim, o operador, o originador da informação, ele tem um papel fundamental. É claro que a gente tem um benchmarking nosso para todo o rating no Brasil inteiro de produtores rurais, a gente tem benchmarking. Então, existe a análise do nosso cliente e existe uma análise nossa. E isso é importante para o financiador, muitas vezes, porque ele vai olhar e quase sempre ele ignora a análise do originador e vai na análise que é a análise mais fria da agrométrica, né? Então, isso vai servir para todas as plataformas. A qualidade da mão de obra varia muito, do investimento em treinamento no campo varia muito. Então, você tem excelentes profissionais operando originação de títulos no campo e você tem um pessoal mais júnior, um pessoal menos preparado, eventualmente. Isso vai ocorrer, sem dúvida. Acho que se eu puder colocar o que eu acho é o seguinte: sim, entra sujeira, sai sujeira, e por isso que a gente muitas das vezes procura automatização, né? As máquinas têm menos bias, né? E tem menos risco operacional e moral. O que eu enxergo hoje é a oportunidade das AgFintechs fazer curadoria de dados que são coletados de forma automática. Então, se eu tenho um histórico de pluviometria de uma região, de balanço de massa satelitário, de temperatura, de preços, de timing de plantio, de timing de colheita ao longo de 10, 20 anos, peraí, a minha base ela está formada sem interferência humana e sabe, não precisa assim de muita assim ciência da NASA, né, rocket science, para a gente fazer modelos que você sabe, olha, a probabilidade A, B e C de você ter sucesso e um plantio decente nessas regiões, né? E daí você está desembolsando dentro de portfólios, que é o nosso cenário, e eu sei aonde eu estou concentrado e eu sei qual vai ser o fluxo de caixa agrícola daquela concentração.
porque com base no histórico, a probabilidade é alta de se colher X em tal preço. Eu acho que a gente tem que, e eu estou falando exemplos básicos, mas hoje em dia a gente tem que entender que os dados eles são coletados de maneira bastante automáticas, com pouca interferência humana. Assim, do ponto de vista de digitalização, ele está muito mais digitalizado do que analógico hoje em dia, né? Não está meio a meio. Eu não sei se hoje eu ficaria com medo de entra lixo e sai lixo, porque sim, dá para fazer curadoria de dados independentes, automáticos e com uma confiança estatística. Fernando. Eu concordo em parte com o Jonatas. A leitura que eu tenho é assim: a interferência humana, o olho no campo, é muito importante, porque a agricultura não é precisão total. Nós temos um elemento que é o ativo biológico, que pode se comportar de forma diferente. Você citou o exemplo, por exemplo, da pluviometria. Eu vou te contar uma história de 2011, que nós tivemos aquele ano maravilhoso de chuva. Inclusive foi um ano que desabou tudo lá em Petrópolis e lá em Paraty e tal, Angra dos Reis, as pousadas. E nós tivemos essa chuva pelo Brasil inteiro. Mas teve uma variedade de soja, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a Codetec 219, que vegetou, ficou uma maravilha, tamanho 1,5 metro, mas ela não granou. Foi um problemaço. Então, se você analisar friamente o dado pluviométrico, você pode eventualmente ter uma visão de que naquela circunstância foi uma boa safra. E de fato, ocorreu. A 219 foi muito bem de Sonora para cima. Na BR-163 ela foi bem, mas de Campo Grande para baixo, ela foi desastrosa. Então, assim, eu acho legal, eu acho importante, a gente trabalha com estatística na agrométrica, mas a gente reputa também uma qualidade das informações coletadas de campo, que são importantes, porque, inclusive, a gente tem variação de talhão para talhão, dentro da mesma fazenda, dentro do mesmo município e tudo mais. Pimentel, eu não quero fazer tréplica aqui, mas eu acho bastante interessante o seu comentário do ponto de vista de Agtechs e de Big Data. De repente, o Fabrício vai colocar alguma coisa aí. Hoje, quando você coleta dados como esse que você acabou de dizer, variedades, e você coleta ele, porque na minha plataforma, quando o cedente faz o carregamento do XML, que é o arquivo de faturamento, eu sei qual é o cultivar que ele comprou. Eu sei qual é. Quando você tem uma base robusta, onde aquele cultivar, aquela variedade que a gente informou na plataforma, foi adquirida no tempo X, dentro daquela região, nós conseguimos modelos matemáticos rápidos para saber, olha, historicamente, essa variedade ela não funcionou nessa região que nós estamos nos concentrando. Eu estou falando de um modelo ideal, que nós não vamos tirar do papel agora, mas sim dentro de Big Data, e em prol da gente crescer AgFintechs, nós vamos ter um futuro onde as variedades vão ser levadas em consideração para mim conceder crédito ou não, para mim saber onde eu estou exposto contra qual biotecnologia. Bom, só isso. Eu tenho um pequeníssimo comentário, mas muito na linha do que o Jonatas falou também. Eu acho que para atingir o que a gente está falando aqui, de efetivamente ter uma penetração maior e efetivamente ter uma escalabilidade maior, a gente vai ter que contar com os dados falando com a gente vai ter que ficar cada vez melhor com isso, a gente vai ter que se acostumar, inclusive, com o fato de que eles vão poder eventualmente trazer alguma coisa errada no processo. E aí o que a gente faz? A gente diversifica, a gente protege, a gente traz outras ferramentas. Eu não sou um defensor de usar dados para estruturas muito grandes. Por exemplo, eu falo sempre que o objetivo da Thrive é escalar o processo Rabobank de fazer as coisas, porque eu não acho que para poder entregar $100 milhões para um produtor, isso vai ser feito através de uma análise estatística somente no papel ali dentro da base de dados. Você vai ter que pegar o avião, ir lá na fazenda do cara, dormir 3 dias lá dentro e vai fazer isso. Agora, quando você está falando de $100 milhões, quando você está falando de $1 milhão, começa, ok, agora eu preciso baratear esse negócio. Não dá para poder pegar o avião e passar 3 dias lá.
Mas para isso você precisa estar preparado também para poder eventualmente incorrer num erro. Isso faz parte do processo estatístico e você tem que resolver esse erro estatístico que vai chegar dali. Mas eu particularmente vejo que a única forma é desse jeito. Bom, pessoal, acho que dado o horário, infelizmente a gente vai precisar encerrar, né, que já passamos um pouco aqui. Tivemos muitas perguntas, algumas questões de fato, infelizmente a gente não pôde debater todas aqui, o que já deixa em aberto aqui a possibilidade de a gente fazer outros eventos, porque certamente assuntos não vão faltar, né? Eu queria agradecer aqui muito a presença de todos e até fazer um pedido que ao saírem da sala, vocês vão receber aí, vai aparecer na tela de vocês um link que faz uma pesquisa de avaliação do nosso evento. Acho que é importante, quem puder responder, para a gente poder estar permanentemente melhorando aqui os nossos eventos. Então, agradeço muito quem puder contribuir. E quero agradecer especialmente aqui a todos os nossos painelistas, né? Ao Fernando, Mariana, Fabrício, Jonatas. Foi excelente a participação de todos, muito bom, muito boas discussões, muito bons debates. E ficamos aí muito felizes realmente com a contribuição de todos.